Aliens, seres que geram dúvidas na humanidade desde que nós voltamos nossas atenções para os céus. Assunto que ganha força no mundo da cultura, do entretenimento, desde o lançamento de Guerra dos Mundos e os acontecimentos de lá para cá. Afinal, você nunca se perguntou se realmente estamos sozinhos nesse gigantesco universo? Nunca passou pela sua cabeça essa dúvida? Seja bem-vindo ao Reprodução Remanescente, e no vídeo de hoje iremos falar um pouco desses magníficos seres que estão presentes em nossa cultura. Falaremos um pouco do caso Orson Welles, do primeiro caso envolvendo OVNIs, primeiro filme lançado no cinema, e essa febre cultural que hoje em dia não está tão em alta, mas em que outros momentos, inclusive em meados da Guerra Fria, já foram alvo de muita atenção. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. A primeira data que iremos destacar aqui é a de 1898, quando é lançado um livro que daria início ao assunto, pelo menos na cultura, A Guerra dos Mundos. A sinopse tem como base cápsulas que teriam saído de Marte e caído na Terra, inicialmente confundidas com meteoros, mas que logo se mostraria como naves que transportavam marcianos, que são basicamente criaturas hostis e se movimentam com a ajuda dos gigantescos tripóides, que são basicamente máquinas com 3 pernas. Com essa contextualização, iremos agora para 30 de outubro de 1938, um ano antes da Segunda Grande Guerra. Daremos destaque agora para o jovem Orson Welles, o cara responsável por supostamente ter colocado em pânico milhões de telespectadores da costa leste estadunidense. Tudo começou quando a rede de rádio CBS, concorrente da NBC, interrompeu sua programação para lançar um boletim especial, entre aspas. Só para te contextualizar, a rede de rádio CBS e o próprio Orson Welles já eram conhecidos por criar uma espécie de filme narrado, onde com a ajuda de uma equipe envolvendo músicos e excelentes efeitos especiais, os narradores contavam histórias tiradas de livros famosos, criando uma atmosfera através da narração, o que na minha opinião era algo incrível e inovador para a época. Nós temos que ter em mente que o ano era 1938, ou seja, não tínhamos televisão e não tínhamos essa facilidade de informações. Temos que nos colocar num contexto onde a comunicação era muito mais difícil. No início da programação, foram avisados que aquilo se passava apenas de uma história de dramatização, coisa que já era comum do canal de rádio. E essa dramatização foi tirada justamente do livro A Guerra dos Mundos. Nesse programa, Orson ia narrar e trazer de uma forma mais realista, digamos assim, acontecimentos que tinham passado no livro. Ou seja, ele ia reinterpretar e recriar a imaginação através da narração no rádio. Porém, a maior parte da audiência estava no canal da NBC, que era a líder na época. E só mudaram de canal em um horário específico, que alguns afirmam ser por volta de 8 horas da noite. Horário que o programa da CBS de Orson Welles sobre invasão alienígena já estava lendo um aviso inicial, ou seja, quando já estava pegando fogo. Mais uma vez temos que nos lembrar que o auge da época era o rádio, e ainda assim, nem todos tinham, ou seja, não tinha essa de pesquisar ou voltar do início. Tudo que as pessoas podiam fazer era escutar o que se passava no rádio. E mais uma vez, o programa contou com uma produção extremamente incrível, efeitos sonoros, música, gritos e narração de diversos personagens. E o resultado disso foram 3 cidades paralisadas, as linhas telefônicas congestionadas e pessoas que fugiram para as montanhas e que foram resgatadas posteriormente. É uma história de abreviação, é uma história um pouco grande e que recomendo fortemente você pesquisar para entender um pouco melhor. E nos mostra como a comunicação tem um poder gigantesco. Realmente, você não vai se arrepender se você pesquisar. Agora saltamos para a data do dia 24 de junho de 1947. E o personagem principal dessa vez se chama Kenneth Arnold, e acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E o caso envolve o suposto primeiro avistamento de OVNIs. Arnold era piloto há 9 anos, tendo pilotado também como militar, ou seja, tinha bastante experiência. Nesse dia específico, estava pilotando a negócios, em direção à cidade de Yakima, quando fez um desvio para procurar destroços do avião de transporte C-46. E o motivo era simples, uma recompensa anunciada pelos fuzileiros navais, oferecida para quem conseguisse encontrar primeiro o avião caído, próximo ao Monte Rainier. Ao que dizem, o céu estava completamente limpo no dia. Basicamente, depois de passar ali algumas horas, e desistir da busca por volta das 15 horas, e rumando de novo na direção de Yakima, Arnold começou a perceber um estranho clarão ao norte do Monte Rainier. Depois desse primeiro ponto de luz, um pequeno tempo se passou até Arnold ver de novo, mas dessa vez era uma série de luzes brilhantes à distância. Porém, ao relatar, Arnold disse que os objetos se assemelhavam a pratos atirados na superfície da água, como bumerangues, e chegou a desmentir várias vezes a história. Mas como eu disse, o que mais vendia nos jornais era o termo discos voadores. E o curioso é que os amigos pilotos de Arnold, que foram os primeiros a saberem quando ele pousou e entrou em contato com eles,
Eles não desenharam dele, mas sim a sentiram, ou seja, o que mostra que provavelmente alguns pilotos poderiam ter percebido também o fenômeno, mas por algum motivo não quiseram contar ou se expor, o que é bem estranho. E depois disso também muitas pessoas começaram a relatar avistamento de objetos não identificados sobrevoando certos locais. Muitos relatos mesmo surgiram. Bom, eu resumi um pouco do caso Orson Welles, resumi um pouco do caso Kenneth Arnold. Agora acho que precisamos falar um pouco do primeiro filme lançado, para ensinarmos bases para raças, talvez. Uma nave espacial aterriza em Washington, trazendo o marciano Cloud e seu robô Gurt. Eles trazem um ultimato aos líderes da Terra, para que acabem com as guerras e a corrida armamentista, o que estaria preocupando os habitantes de outros planetas. Ao desembarcar, Cloud leva um papoco de um soldado que o tinha considerado inimigo e é levado ao hospital para se recuperar. Logo depois que seu robô Ghost destruiria algumas armas presentes no cenário, demonstrando sua força. Cloud tem uma breve conversa com o ministro da Fazenda, que pede para levar uma mensagem importante para os líderes mundiais. Porém, os caras literalmente cagam para o marciano, dizendo que não era de interesse humano no momento ouvirem sobre corrida armamentista. Bem, Cloud imagina que ao falhar na comunicação com os líderes da Terra, talvez devesse conhecer melhor os humanos e usa esse tempo livre para conhecer mais da nossa rotina aqui na Terra. Passando-se por um terráqueo, Cloud pode observar a reação das pessoas à chegada da sua nave. A maioria imagina tratar-se de um veículo soviético usado para iniciar uma invasão. A Terra passava então pela Guerra Fria. Basicamente, o marciano fica decepcionado ao descobrir mais sobre nossa natureza e o fato disso está alinhado com armas nucleares e veículos espaciais. Resumindo bem, porque é um filme que eu recomendo ser assistido demais. Antes de partir, Cloud entrega um ultimato aos cientistas reunidos próximo à nave. A Terra deveria se juntar à pacífica confederação dos outros mundos habitados, cuja segurança é mantida por robôs tão poderosos quanto Gurt. Caso contrário, ela seria destruída. E cara, eu achei genial essa sacada de outros habitantes estarem nos observando durante a Guerra Fria. A atenção de todos estavam voltadas para o espaço. Dá uma estranha nostalgia quando se fala em cultura na época da Guerra Fria. Eu não sei porquê. Achei mais foda ainda, pois não traz um estereótipo de filmes paz e amor, mas sim traz um enredo com uma construção que faz sentido, ainda mais trazendo o contexto do robô Ghost, e que diz que existem muitos outros como ele, como uma raça à parte até. Achei simplesmente incrível, e confesso, acho que é o primeiro filme clássico que também assisto, recomendo a todos. E ainda, por cima, o filme ganhou um remake em 2008, com a participação do Keanu Reeves. E claro, a cultura já está familiarizada com os aliens, e o facilitador disso foi realmente a Guerra Fria. Foguetes, bombas voadoras e tudo mais que você já conhece. Mas aí também temos o surgimento de incríveis filmes e raças de aliens. Filmes clássicos como Guerra dos Mundos, de 1953, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de 1977, Invasores de Corpos, de 1978, Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979, e o clamadíssimo O Predador, de 1987, com a participação do imortal Schwarzenegger, claro. E sobre as raças aí nós temos os marcianos, que foram retratados de algumas formas. Então temos os marcianos de Guerra dos Mundos, temos o marciano do dia que a Terra parou, temos o marciano criado pela Disney. A raça marciana, na verdade, é uma junção de várias imaginações diferentes. Não tem uma forma definida por alguém. Diferentemente da raça do Yoda, por exemplo, ou os predadores, que são originalmente a Tuja, que basicamente tem uma sociedade formada por aliens combatentes, aliens guerreiros, uma sociedade totalmente tecnológica, mas com conhecimento e uma cidadania, digamos, bem tribal. Temos os xenomorfos, inimigos dos predadores. Encontrei muita coisa boa na internet e que merece um vídeo, sim. Sobre aliens, podemos afirmar que estão em nossa cultura desde o final do século XIX. Tiveram seu boom já no século XX, graças também aos relatos e atenção voltada totalmente para os céus, graças à Guerra Fria. Com tudo que surge, o cinema e os meios de reprodução também abraçaram a causa e espalharam de forma massiva, o que é incrível. Com esse vídeo, espero que você possa ter entendido um pouco mais do surgimento dos seres extraterrestres na cultura que nos é reproduzida nos dias de hoje. Se esse vídeo de alguma forma te ajudou e te divertiu, minha missão aqui foi concluída. Te convido a assistir mais vídeos aqui do Reprodução Remanescente. Caso quiser deixar um comentário sobre o vídeo, quiser agregar alguma coisa, fique à vontade. Seu comentário será muito bem-vindo. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!